Vai para Brasília porque tem uma outra grande operação acontecendo, dessa vez uma operação encabeçada pela Polícia Federal contra um golpe de Estado para desarticular uma organização criminosa com participação de militares, também policiais federais, planejando um golpe de Estado que impediria a posse do então, ali eleito já, presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, e até com ações ali, planejamentos de prisão, execução de um ministro do Supremo Tribunal Federal. A Tayane Mello vai atualizar para a gente o balanço ou então o andamento dessa operação, né, Tayane? Exatamente, Paty. Um ótimo dia a você, ótimo dia a todos. Eu já vou começar, inclusive, dando os nomes dos presos. Foram 5 mandados de prisão preventiva que foram cumpridos agora de manhã pela PF. Então, a gente já confirmou o general de brigada Mário Fernandes, da reserva, o tenente-coronel Hélio Lima, o major Rodrigo Azevedo, o major Rafael Martins e o policial federal Vladimir Soares. Então, essas 5 pessoas foram presas preventivamente, militares que estavam inclusive atuando na cúpula do G20, de acordo com as informações que a gente confirmou aqui em Brasília. Paty, esses mandados, essa operação foi cumprida no Rio de Janeiro, em Goiás, Amazonas e também aqui no Distrito Federal. O Exército Brasileiro, inclusive, acompanhou todo o cumprimento desses mandados. E para a gente ter mais detalhamento a respeito dessa operação, essa operação, então, está buscando desarticular a organização criminosa responsável por ter planejado um golpe de Estado para impedir a posse do governo eleito nas eleições de 2022, a chapa Lula-Alckmin, e restringir o livre exercício do poder judiciário também, já que eles visavam a prisão e também a execução do ministro do Supremo Tribunal Federal. Essas investigações apontaram, inclusive, que a organização se utilizou de elevado nível conhecimento técnico-militar para planejar, coordenar e executar ações ilícitas nos meses de novembro e dezembro de 2022. Então, como a gente deu agora há pouco, os investigados são, na maioria, militares com formação em forças especiais. E entre essas ações, de acordo com a Polícia Federal, foi identificada a existência de um detalhado planejamento operacional, denominado, abre aspas, punhal verde e amarelo, fecha aspas, que seria executado no dia 15 de dezembro de 2022, voltado ao homicídio dos candidatos à presidência e vice-presidência da República eleitos, no caso, o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. E ainda de acordo com informações da Polícia Federal, ainda estavam nos planos a prisão e execução, como eu falei, de um ministro do STF que vinha sendo monitorado continuamente caso o golpe de Estado fosse consumado. O planejamento elaborado pelos investigados, ainda segundo a PF, detalhava os recursos humanos e bélicos necessários para o desencadeamento das ações com uso de técnicas operacionais militares avançadas, além de posterior instituição de um gabinete institucional de gestão de crise a ser integrado pelos próprios investigados para o gerenciamento de conflitos institucionais originados em decorrência dessas ações. Então, até o momento, são essas as informações que temos. Inclusive, o repórter Túlio Amâncio também confirmou que toda essa operação foi baseada em dados recolhidos de aparelhos de telefone do Mauro Cid. Mauro Cid, que inclusive vai prestar depoimento aqui na PF da Asa Norte, aqui no Distrito Federal, no começo da tarde de hoje. Eu, Tayane Mello, ao vivo de Brasília, com as informações sobre essa desarticulação da Polícia Federal de uma quadrilha que estava planejando matar o então candidato à presidência Lula, também o candidato a vice Geraldo Alckmin e ainda o ministro do Supremo Tribunal Federal. E a gente vê a gravidade, conforme as investigações vão avançando, a gravidade do envolvimento dos agentes do Estado, pessoas que estavam, inclusive, trabalhando na segurança do G20, um grande evento que está acontecendo nesse momento no Rio de Janeiro. Então, a gente vê a situação cada vez mais grave dessa questão de querer atacar a democracia no Brasil.